Tocando o barco aqui no Morning Show, ela já está entre nós. Nossa convidada de hoje inscreveu aí o seu nome na história da televisão brasileira ao ser a primeira mulher a apresentar o mais prestigiado telejornal da televisão do país, o Jornal Nacional da TV Globo. Ela também apresentou o Fantástico, o Jornal Hoje. Passados mais de 20 anos, agora ela está posicionada, digamos, do outro lado do balcão. Farta dos políticos que dão as costas para o povo, ela decidiu entrar para o grupo dos chamados outsiders na corrida presidencial. Tenham ou não pretensões, olha, Luciano Huck, Joaquim Barbosa e companhia, se cuidem, hein? A gente está aqui com a pré-candidata a presidente, Valéria Monteiro. Bom dia, bom te receber aqui no Morning Show, seja bem-vinda. Bom dia, eu fui muito bem-vinda, assim, todo mundo me recebeu muito bem, tomei café, bom dia à audiência do programa Morning Show. Eu sempre estou do outro lado também, escutando vocês. Que bom tê-la como ouvinte também aqui do programa, Valéria. Bom, vamos lá, você anunciou no final do mês de setembro que seria pré-candidata. Imagino aí que aí durante esse período aí, nesses 2 meses, você tenha trabalhado para tornar real esse sonho aí. Como é que tá? Você está conseguindo viabilizar esse projeto? Conta pra gente. Estou trabalhando ainda. Na verdade, todo mundo me cobra muito qual partido. A gente ainda tem muito tempo, né? Nossa, a gente aqui fica falando desse assunto todo dia, parece que já vai ser amanhã a eleição. Pois é. Os partidos estão se articulando para escolher pré-candidatos, mas essas pré-candidaturas só vão mesmo ser confirmadas em julho, de julho a agosto do ano que vem. Então, ainda existe muito tempo eu correr por fora aí, quem sabe. Mas você falou, já querem saber partido e tal, mas já tem uma ideia, você já tem aí. Dá um sinal pra gente. Eu tenho conversado com muitos partidos, muitos são bem pequenininhos, eu não estou procurando partidos grandes porque eu acho que eles estão... eles fazem parte desse sistema eleitoral que está vicioso, né? No mínimo. E então eu tenho falado com muitos partidos, representantes de diversos partidos. Tentei falar com a Marina, falei com a Marina pelo telefone. Enfim, estou vendo quais são as possibilidades de achar um partido que me ofereça uma plataforma independente, que eu possa carregar a minha proposta. Porque o que acontece muito é que existem partidos nanicos e partidos fisiológicos, né, que parece uma palavra tão bonita, mas é uma palavra horrível, que esconde a origem da corrupção, inclusive dentro do sistema eleitoral e político. Existem partidos que só existem para serem partidos de aluguel, partidos que têm donos, né, e que querem ali representar um certo grupo econômico. E a gente precisa de representação popular, eu acho. Vamos lá, amigos. Valéria, o que o jornalismo te ensinou a enxergar ali no íntimo em que as decisões do poder são tomadas, no político, estou falando dos defeitos, e que o cidadão comum não enxerga e que você gostaria de fazer enxergar? A contribuição do jornalismo por teus óculos políticos. Pois é, eu estou procurando principalmente um partido que tenha 5 deputados, pelo menos, porque eu gostaria muito de participar dos debates. Eu acho que a mídia, em geral, tem também os próprios interesses, assim como outros grupos econômicos. E há uma necessidade de se preservar, algumas mídias conseguem mais que outras, se preservar uma tensão entre o jornalismo e a corporação. Isso existe nos Estados Unidos com muito mais força, que é mais misturado.
eu acho que há por baixo de algumas informações, tendências, encaminhamentos de ideias e de pensamentos que vão se acumulando e vão sendo introvertidas de maneira muito subliminar, muitas vezes. Então, você tem, por exemplo, pesquisas eleitorais que dão... Ontem, né, o Estadão veio com uma pesquisa dando 60% para o Huck de aprovação. Mas é uma pesquisa relacionada à imagem dele, né? Exatamente. Das pessoas que estavam ali avaliadas, exatamente. Né? Isso não significaria a tradução em votos, né? Isso seria a imagem que aquele pré-candidato, digamos, tem. Pois é, mas quando a gente absorve essa notícia, quando a gente lê uma notícia, muitas vezes as pessoas leem notícias... Percebem e nem de outra maneira. Nem questionam essa notícia. Então, 60% parece que o cara já está eleito, vamos todo mundo desistir. Entendo o que você fala. Ô Valéria, você teve já alguma aproximação com a política? Quando que surgiu essa tua ideia, né, de entrar e já entrar assim para concorrer a uma presidência da República? Você não quis ainda ali entrar em outros desafios como deputado, senador? Eu sempre fui bastante politizada, eu sempre me interessei, em casa sempre foi um tópico de discussão. Minha avó paterna foi uma das primeiras deputadas do Brasil, mulheres, em Belo Horizonte, por Minas Gerais, em 62, pré-militarismo. E eu, aqui e ali, achei sempre que talvez eu pudesse colaborar ou não, mas como o sistema sempre foi muito viciado, desde que eu me conheço por gente, eu nasci em 65, eu achava que não tinha condição. Hoje em dia, a gente tem não só uma situação que a gente quer ser ouvido, e eu acho que o povo não está sendo escutado, mesmo que vá às ruas. Eu acho que, inclusive, houve um arrefecimento dessas manifestações, porque ninguém acredita que pode realmente mudar coisa nenhuma, e também uma certa intimidação por causa de violência nessas manifestações, que antes não existia essa violência, né? Eu fui em muitas manifestações calmas, pacíficas, que as pessoas falavam de coisas que queriam transformar, que queriam mudar, que queriam tirar pessoas de lá. De repente, essa violência infiltrada de alguma forma, eu acho que colaborou para o arrefecimento dessas manifestações. E um dia eu acordei e falei, não é possível que vai ficar tudo do mesmo jeito, porque eu acho que se as pessoas querem vencer, elas fazem tudo para vencer. Como a própria Dilma disse na época das eleições, eu faço o diabo para vencer. Então, eu não vou fazer o diabo para vencer. Se eu conseguir uma plataforma para me candidatar, e se eu conseguir um dia vencer, isso seria porque as pessoas vão aos poucos me conhecendo, vendo as minhas propostas, a minha maneira de ver a situação, e aí o voto é uma consequência disso. Uhum. Eu acho que a gente perdeu esse caminho, né, do voto ser consequência disso. E agora com a internet e com todos esses algoritmos, como é que é? Algoritmos, isso. Todos esses algoritmos aí que as pessoas têm capacidade de saber o que você quer ouvir e mandar uma mensagem para você do jeito que você quer ouvir, mesmo que ela seja mentirosa. A conexão é direta. Fala, A gente aqui sempre pergunta a respeito de candidatos, enfim, para várias pessoas que vêm ao programa, e todo mundo tem a mesma dificuldade de citar, de nomear pessoas na política que, enfim, que elas confiariam, e até de apostar em candidatos, mesmo porque ainda está tudo muito confuso. E outra coisa que todo mundo fala é assim,
Por que gente boa vai se meter com a política do jeito que tá? Eu queria saber se as pessoas chegam em você e falam: Valéria, você Sai tá dessa. louca, querida. Por que você quer mexer com isso? A maioria, inclusive minha mãe. Mas eu acho que a gente tem que transformar, a gente tem que transformar o Brasil. Se a gente não achar que a gente pode mudar, que a gente pode quebrar padrões, causar disruptura da maneira que as coisas são, então faz como um monte de gente está fazendo. Sai do Brasil, vai morar fora, esquece. E eu não acredito nisso. Acho que a gente tem que acreditar, tem que se manter. Muita gente da política, inclusive, me chama de ingênua. Eu quero manter essa ingenuidade que acham que eu tenho. Eu não sou ingênua, eu consigo entender muito bem o que está se passando. Mas eu não quero, o que eu quero é causar disruptura mesmo, da maneira como as coisas são feitas. Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode mudar, porque senão, como dizem, a política não tem espaço vazio. Vai ser sempre ocupado esse espaço por pessoas indignas. Ô Valéria, por falar em ruptura e desruptura, a gente vive um momento bipolar em que, se você critica o Bolsonaro, já vem os seguidores falando que você é terrorista, comunista ou outros palavrões. Se você critica o Temer, é porque você é petista. Se você critica o Lula, é porque você é bolsonarista. As pessoas não estão enxergando um caminho do meio. Como é que você quer entrar na política num país tão bipolarizado? Como você se posiciona? Eu entendo bem isso, porque eu sou bem ativa no meu Facebook. E todas as vezes eu sinto isso. Quando eu faço alguma crítica ao governo Temer, aí enche de gente falando: mas é porque você é esquerda, porque se eu faço alguma crítica com relação ao Lula, porque você... Não... Então, eu acho que a gente está num momento que precisa voltar à racionalidade. A gente precisa de pensar, não pode parar de pensar. Essa história de ler uma notícia e absorver aquilo como verdade absoluta é ruim pra gente. A gente tem que questionar, tem notícias falsas hoje, a gente tem que questionar, a gente tem que buscar notícias verdadeiras, a gente tem que buscar o relacionamento direto com os representantes que a gente tem, ou com as pessoas que podem vir nos representar. Eu pretendo colocando aos poucos nas minhas redes sociais, e eu estou completamente aberta e disposta a responder cada questionamento, cada crítica que eu veja que está ali para eu responder. Eu acho que a gente tem de reavaliar. Eu não sei quem é que estava falando aqui, porque eu não reconheci a voz, a respeito do Pedro Cardoso, que tem muito ódio no coração. Não sei você. Grande Tog. Então, eu acho que a gente está passando também por um momento em que a moralidade é um conjunto de normas que vai se adaptando aos poucos. E vai se adaptando tanto com uma pressão social e de novas formas culturais de se ver a vida, quanto também com uma forma, com uma pressão da própria ciência. Eu acho que a política foi sempre feita dessa maneira. E a gente nunca teve oportunidade nem força de falar dela, de falar das coisas que estavam acontecendo de errado, de se manifestar ou de provocar debates e mudanças efetivas. E eu acho que a gente tem que entender que esse grupo de pessoas, assim como o grupo de pessoas que falava mal dos nordestinos, ou falava mal dos negros, ou fazia piadas, né, de mulheres, eu acho que a gente tem que se adaptar, entender que a gente está vivendo
mais tempo do que todas as outras gerações antes da gente. Quando eu nasci, a média de vida de uma mulher era 45 anos. Hoje em dia a gente vai viver sei lá quanto, diz que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Então, a gente vai conviver mais e mais com sistemas morais diferentes e que vão tendo que ser adaptados, porque haverá uma necessidade de se compor e trazer as pessoas mais velhas, com sistemas mais antigos de moralidade, para o convívio com a moralidade de hoje. Ô Valéria, bom, a gente está falando, tem um monte de coisa aqui, né, pairando no ar aqui, né, a sua candidatura que poderia se alinhar aí a outros nomes que estamos vendo aí, os chamados outsiders, tem toda uma conjuntura política arraigada no Brasil, um vício que a gente também está falando, tem a estrutura dos partidos também, que hoje é a via legal e natural, numa espécie de monopólio de quem pode lançar um candidato, quer dizer, você não pode ainda, pela lei, ter um candidato avulso. Pagam pela legenda, enfim, para poder estar naquela legenda. Você falou que teve uma conversa com a Marina, tá tudo assim, eu tô tentando pegar as coisas aqui que estão pairando e juntar aqui pra gente chegar a alguma coisa objetiva dentro da tua proposta de se candidatar e se apresentar como pré-candidata. O sistema político é um sistema fechado, ele costuma, inclusive, botar para fora quem não entra no esquema, né? O que você tem em mente para quebrar essa barreira, primeiro? E também eu gostaria de saber um pouco, na sequência da tua conversa com a Marina. Você falou, eu tive uma conversa com a Marina. Marina, ela é, de alguma maneira, mesmo que acomodada dentro de um esquema vigente, ela representa um pouco, talvez, quer queiram ou não, uma ideia do que se aproximaria do conceito de renovação buscado dentro da política, né? Uma visão diferente de mundo, né? Ela busca imprimir cada vez mais essa busca. Mas eu queria te ouvir. Qual foi a tua conversa, então, com a Marina e o que você pretende fazer como aí uma outsider, já que a gente está usando esse termo, para quebrar essa barreira que já existe dentro do sistema político? Eu espero poder me utilizar das redes sociais, porque eu não tenho recursos financeiros hoje. Eu não gostaria de chegar a nenhum posto com saldo devedor de alguém. Então, eu espero que as pessoas se motivem e tenham curiosidade, pelo menos, para ouvir as minhas propostas. Eu conversei com Marina só por telefone, não profundamente. Eu devo participar da reunião de domingo agora na rede para conhecer as pessoas. Eu estou aproveitando, como jornalista, eu sou muito curiosa e estou tendo essa oportunidade de chegar e pedir para conversar com pessoas do meio político e entender e chegar mais perto, me aproximar de pessoas que têm embasamento, têm experiência, né? Então, eu já conversei com Cristóvão Buarque, o senador, foi das primeiras pessoas que eu conversei, antes até de lançar minha pré-candidatura. Conversei também com o Regufe, senador Regufe, que é independente, não tem partidos, acho que ele foi do PSDB e depois saiu para o PDT, saiu do PDT e está sem partido. Foi uma conversa muito boa, eu fui até o escritório dele, a gente conversou, os assessores dele me receberam muito bem e as pessoas aos poucos vão me ajudando aqui e ali, me dando dicas, assim que elas entendem que eu estou disposta a fazer uma proposta diferente. Qual que é essa proposta, Valéria? Queria entender um pouco mais das suas ideias, da sua plataforma. Eu acho que a principal plataforma que a gente tem que objetivar no Brasil é a diminuição da desigualdade. Desigualdade de todas as formas, mas principalmente a desigualdade social. Certo. Não, é uma plataforma que, em geral, é associada à esquerda, mas é uma plataforma que a direita tem que entender que é importante. Até porque
Outro dia eu vi eu até postei no meu Facebook uma matéria, não sei se era do El País, agora a gente vê tanta coisa que às vezes não se lembra exatamente qual é a fonte. Mas a matéria dizia que 6 nomes no Brasil têm o correspondente a 50 e poucos % da riqueza do país. E 3% tem o correspondente a 95% dessa riqueza. Então, a gente vai continuar exportando as coisas ou a gente vai começar a pensar nas outras pessoas que, inclusive, podem agregar dentro de um mercado consumidor para consumir esses produtos. A gente está num momento em que toda a tecnologia está influenciando muito as vidas da gente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, começar a pensar nisso e como isso vai afetar as nossas vidas, já está afetando. Há uma ameaça da gente perder 80% dos empregos nos próximos 10 anos, até 10 anos. A robotização está precarizando todos os trabalhos, inclusive trabalhos que a gente nunca achou que fossem ser precarizados, como advogados e médicos. Mas como lidar com isso? Porque isso é inexorável, né? É uma evolução tecnológica que cada vez mais vai exigir das pessoas qualificação em áreas que vão surgindo, áreas novas, né? Mas eu acho que até, pelo que eu tenho lido, até essas áreas novas vão demorar mais para surgir do que a necessidade de você preencher empregos. Então, quando as pessoas falam assim, vou fazer mais empregos, é enxugar gelo, é fazer mais construções de pontes e de rodovias. E talvez não seja isso que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa debater uma coisa que chama renda básica universal. Eu estou fazendo a tradução para o Universal Basic Income, porque eu tenho lido mais isso em Você conversou livros... com o Suplicy sobre o renda mínima? Pois eu quero conversar com o Suplicy, porque ele tem razão. Esteve aqui com a gente já. Ele tem razão, é visionário, né, nesse sentido. E eu acho que é uma plataforma que a gente tem que pensar ainda como é que isso poderia ser uma alternativa para a gente, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ponto alto da minha plataforma. Valéria, só para não deixar passar, né, eu queria relembrar um pouquinho aí da sua passagem como apresentadora de telejornal, né, no Jornal Nacional, no Fantástico. Como que surgiu essa oportunidade? Você sente saudade dessa época? Eu gostava do que eu fazia e eu saí da TV Globo por circunstâncias que não foram profissionais. Um pouquinho, talvez, mas... Qual circunstância? Eu tinha feito um contrato, um acordo, que não era contrato, a gente não tinha assinado isso. Mas eu tinha feito um acordo com o meu diretor de jornalismo na época, que era o Alberico Souza Cruz, de que eu apresentaria... Eu tinha saído da TV Globo, porque eu precisava, durante uns meses, eu tinha pedido para sair mesmo. Eu fui para a TV Globo, eu já trabalhava desde os 19 anos em Campinas, eu fui para a TV Globo aos 21 anos, era muito jovem, e tive minha filha aos 24 para 25 anos. Então, eu precisava de um pouco de tempo para crescer fora dos holofotes, para entender o que era eu mesma, o que era a expectativa que os outros tinham de mim, que gerava uma reação. Esse negócio de fama é meio complicado quando você é muito jovem, especialmente, eu acho. Influencia suas relações, né, diárias e relações de família, de amizades. Então, eu tinha... O Alberico me chamou, então, e falou, volta. Eu estava numa briga judicial com o pai da minha filha, que durou 2 anos, para poder me mudar para os Estados Unidos. Você estava de licença, então, da Globo? Você tinha tirado uma licença? Eu tinha
tinha saído. E então o Alberico veio me buscar e falou, olha, mas volta. Eu falei, poxa, mas eu já apresentei todos os jornais, eu atingi um teto aqui, eu sou muito jovem e já não vejo mais, porque o que eu vou apresentar ao Jornal Nacional, que só tem homens? Ele falou, espera um pouco que eu vou pensar nisso. E voltou com a proposta de eu apresentar o Jornal Nacional, sem aumento, sem aumento salarial. Mas que aquilo seria um teste, depois eu poderia ficar apresentando o Jornal Nacional. E eu falei, olha, mas eu preciso de um tempo e eu gostaria de me mudar, ir para Nova York, um lugar onde as pessoas não me reconheceriam na rua tanto, isso ia me dar uma tranquilidade que eu estava precisando na época. E aí ele falou, tudo bem, então tá, então vamos fazer assim. Você apresenta, vamos fazer essa mudança, as pessoas têm que se acostumar com uma mulher e você apresenta durante um ano e depois a gente vê. Quando acabou esse ano, eu fui lá, ele falou, pô, Valéria, eu não sei o que fazer agora, porque o Paulinho, que era o Paulo Biratã, pai da minha filha, foi ao Boni e falou que se te derem o posto em Nova York como correspondente, ele vai embora. E aí... Gente, uma história pessoal interferindo dentro da tua profissão. Que maluco isso, hein, Valéria? Puxa. E aí você acabou saindo. Daí eu saí, porque eu achei que eu já não estava mais no controle da minha Seu destino, carreira, do meu destino. Sim. Isso hoje em dia seria um grande escândalo, né? Mas na época as pessoas falavam assim, mas você é ingênuo, aquela coisa de novo da ingenuidade. Ingênuo, então, é acreditar que as coisas certas que deveriam acontecer e que deveriam... não podem acontecer. Pode acontecer. A gente tem que mudar isso. Como é que a gente faz para os nossos filhos? Puxa vida. Não é? Bem-vinda a esse mundo cruel. Putz, Valéria, obrigado. Eu queria te agradecer demais a presença aqui no Morning Show, a jornalista Valéria Monteiro, contando pra gente aqui um pouco de suas aspirações, contando um pouco da sua vida aqui no Morning Show. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada pelo carinho de vocês todos. Agora, 11 horas... Ninguém me xingou.